Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Muita luz, muita paz, né? Muitas energias positivas aí para o seu dia, nessa terça-feira, 12 de dezembro. Deixa eu te fazer uma pergunta assim logo direta. Você se considera uma pessoa realmente aberta para as mudanças que você pede para Deus? Você realmente considera que o seu coração, a sua mente estão receptivos para todas as coisas boas que você pede nas suas orações, que realmente você tem expectativa? Pois é. Muitas vezes, gente, sem a gente se dar conta, isso é um problema sério, hein? A gente acaba pedindo coisas para Deus, a gente acaba criando expectativas, né, na nossa mente de melhorias no nosso futuro, de melhorias, né, de uma série de coisas para o nosso coração, mas a gente não se dá conta que o nosso copo está cheio, que a nossa mente, o nosso coração não estão receptivos do jeito que a gente imagina. Imagina a seguinte situação: vamos supor que de repente você vai numa festa em algum lugar e aí uma pessoa fala assim: olha, você gostaria de um pouco de suco? E aí você fala: eu quero, por favor, pode colocar no meu copo. Mas aí o garçom, a pessoa fala assim: mas o copo da senhora tá cheio, o copo do senhor tá cheio. Você ia falar o quê? Ah, coloca ainda assim? Ia ficar esquisito, não ia? Imagina misturar um suco novo com o líquido antigo, velho que está dentro do copo. Pois é, mais ou menos a mesma coisa que a gente faz. Tem muita gente, meus amigos, que está com o copo cheio do velho eu, cheio de dúvidas, de medos, de ressentimentos com o passado. Muitas pessoas que estão com sua mente carregada de ansiedades, não conseguem se libertar dos medos do futuro, não é? Muita gente que tem sentimentos até negativos em relação à própria vida que estão vivendo no presente. Então imagina, se abre aspas, esse seu copo está cheio de pensamentos negativos, de vibrações ruins, de angústias, de ansiedades, como que você espera que o líquido novo da esperança, de novos projetos, de novas ideias, entende? Inclusive de novas vibrações que o futuro possa te trazer, tenha espaço? Não faz sentido, né? Naturalmente isso não vai funcionar. Então a pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar com todo carinho a refletir sobre o que você pode fazer para esvaziar o seu copo do seu velho eu existencial, para deixar com que o seu ego, nesse momento, se integre a uma nova forma de viver. Gente, isso é uma questão muito séria. A morte simbólica do velho eu é fundamental para que o novo eu possa nascer. Um velho eu, por exemplo, ansioso, ele precisa, né, sair de cena para que um novo eu, mais sereno, mais pacífico, possa se mostrar. Não é assim? O nosso velho eu egoísta, né, tem que sair de cena para que o novo eu, muito mais generoso, né, possa se manifestar. Então imagina só, se você é uma pessoa apegada ao passado, todas as vezes que você pensa em você, você se vê cheio de defeitos, cheio de problemas que te trouxeram até aqui, como que você vai se interligar com as vibrações de renovação que a vida te traz? Entende como isso é sério? Então muita gente não percebe isso. Muitas pessoas vivem falando assim: ah, mas eu não entendo, eu rezo tanto, né? Ah, por exemplo, eu ouço as pílulas do Evangelho todo dia. Ah, eu vou na casa espírita todo dia, vou receber passe uma vez por semana, vou comungar lá na igreja. Ah, eu ouço as pregações do pastor. Não, eu pratico meditação quase todo dia. Eu estou lendo alguns livros, mas nada muda. Eu, quando ouço isso, já acende uma luzinha. Por que será? Muito provavelmente porque seu copo está cheio. Entende? Muito provavelmente porque seu coração não está realmente aberto. Gente, para que nós possamos melhorar a nossa vida, a gente tem que deixar espaço para que o novo possa entrar. Então não adianta você estar carregando o passado nas costas. Não pode. Se a gente realmente acredita na bondade divina, se nós acreditamos que o Evangelho vai nos guiar a uma vida melhor, muito mais feliz, então livre-se o quanto antes dessa velha forma de viver e de pensar, egoísta, com baixa autoestima, com medo do futuro. Liberte-se disso e abra espaço para positividade, para gratidão acima de tudo, né? E para uma maneira generosa de enxergar a vida e de viver. Eu acho, gente, que esse final de ano é maravilhoso para a gente fazer isso. Tem muita gente que está com esse espírito de renovação, não é? De reflexões, projetos para 2018, fazendo balanço existencial do que passou. Então aproveita essa energia positiva, né? Para que você possa realmente deixar brilhar a sua luz, para que você possa entrar em contato com algo novo.
Sabe, gente, a esperança é um mecanismo fundamental para a gente seguir adiante. Muitas pessoas imaginam que a autoconfiança é uma coisa que nasce conosco. Esquece isso. Todas as pessoas que eu conheço confiantes, elas tiveram que conquistar a sua confiança. A autoconfiança, ela é uma coisa que você alimenta todo dia, não é? A autoconfiança é algo que você tem que alimentar todos os dias, seja com bons livros que você lê, com boas ideias que você sustenta, através da prática constante da oração, não é? Através da prática constante da positividade. Então, sustente a sua autoconfiança, alimentando-a todos os dias, acreditando num futuro renovado e feliz que você vai ter a partir do momento que você esvaziar o seu copo do seu velho eu, para que um novo eu renovado realmente possa existir. E aí, o que você acha de começar a fazer isso hoje com mais consciência? O que você acha de começar a fazer isso agora com muito mais alegria? Então vamos lá, aproveita o seu dia para que ele seja extremamente mais feliz. Aproveita as oportunidades de crescimento espiritual que a vida te traz, com um copo mais vazio e realmente receptivo para tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. Você vai ver, vai valer a pena, com toda certeza, vai valer muito a pena. Ah, gente, eu entendo que não é fácil, né? Por isso nós estamos aqui, uns ajudando os outros, se conectando com muito carinho, para que realmente a gente possa crescer juntos, né, espiritualmente, rumo a uma vida realmente renovada e muito mais feliz. Aliás, esse propósito, eu tenho dito aqui, né, nos últimos dias e reafirmo, as participações de vocês nas redes sociais têm sido muito legais, porque permitem que a gente possa interagir mais. A pílula é maravilhosa, né? Mas aqui só eu falo, né? Vocês interagem. Na rede social, pelo menos, a gente consegue fazer um bate-bola muito legal. Então, hoje nós vamos gravar alguns vídeos de novo, lá no Instagram, corre lá, né, para você checar todos os dias os vídeos novos, tem muitas coisas legais para que a gente possa crescer mais existencialmente. Hoje eu vou postar um vídeo especial a respeito de mudanças e principalmente com uma dica para que você possa fazer a mudança que você quer acontecer. Então, vou te esperar lá para que a gente possa estar juntos construindo um mundo melhor de dentro para fora. Um beijo no seu coração, como sempre, né? Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Vocês que escutaram a pílula de ontem, os designers, né, que vão participar do concurso para a escolha da nossa nova logomarca do Instituto Namastê, obrigado pelo contato. Se você não ouviu a pílula, a gente está com um concurso aberto, né, com uma premiação especial carinhosa para quem quiser participar. É só entrar lá no site institutonamastê.com.br e vocês vão saber todas as informações. Então, é isso. Vamos para o nosso dia. Espírito renovado, copo receptivo para um novo conteúdo e sermos muito mais felizes, hein? Fiquem com Deus, luz e paz. Estou te aguardando no Instagram, vem para cá, insti.ricardomelo, e obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve.